dia, galera do 9º ano. Aqui nós estamos hoje para fazer a correção na atividade do dia 2/5 de 2020. Primeiro item, né? Fala assim: na escola de Pedro, a professora de matemática fez uma pesquisa para saber em quais cursos seus alunos pretendiam graduar. O resultado foi exposto no gráfico a seguir: matemática, história, odontologia, direito, medicina. Aí aqui vem a tabela. A tabela que melhor representa as informações corretas do gráfico veja, eu tenho 4 tabelas. Então, aqui está começando o quê? Com medicina. Então, eu vou olhar a medicina no gráfico, certo? O de medicina está aqui, ó, 40 e alguma coisa, provavelmente próximo de 45. Se você olhar no gráfico, das tabelas, todas as 4 tabelas estão marcando 45. Então, a princípio, todas estão corretas. O segundo item marcado aqui, o que mais tem, direito. 60 e alguma coisa, só que está mais próximo do 60 do que do 70. Então, vamos ver. Direito, 63, 63, 63 e 70. Na letra D está marcando 70 e não é 70, né? Então, a letra D eu já posso eliminar. Então, agora eu vou analisar só a letra A, B e C. A letra D eu já sei que não vai ser resposta. Próximo item, odontologia. Se você olhar odontologia, está aqui entre 20 e 30, só que está mais próximo do 20. Então, vamos ver na tabela. Odontologia. A letra A está falando que é 29. Mas se a gente olhar lá, ele está mais próximo do 20 do que do 30. Então, a letra A já fica eliminada. Vai sobrar quem? Letra B e letra C. A letra B está falando que é 23, beleza. Letra C está falando que é 23. Então, ainda não dá para definir qual a tabela que está correta. Voltando de novo. Próximo, história. História está próximo. Cadê? História está aqui, ó. Se a gente olhar, próximo de 10. Pouquinha coisa maior que 10. Vamos olhar a história. Aqui. Letra B, história 12. Letra C, história 12. Os dois estão corretos. Agora vamos definir aonde? Em matemática. Quem vai determinar qual é a tabela que está correta. Matemática. Se a gente olhar, está passando de 30. Então, 30 e alguma coisa. Próximo de 35, por aí. Vamos ver no gráfico. Letra B. Matemática. Está falando que matemática é 10. Não é matemática. Então, matemática na letra B está errado. Tá? Porque não é 10. Então, a resposta correta, letra C, matemática é 34. É mais ou menos o que a gente observou, né? Próximo da metade. Então, correto, letra C. Questão 2. Observe as informações a seguir. A soma de 2 ângulos consecutivos é 180. As diagonais cortam-se no ponto médio. Os lados opostos são congruentes. Os ângulos opostos são congruentes. Ó, gente, isso é característica de paralelogramo. Ó, de um paralelogramo. Lados opostos são congruentes, têm medidas iguais. Esse é congruente a esse é congruente a esse. Está falando ângulos opostos são congruentes, ângulos opostos. Esse ângulo é congruente a esse ângulo é congruente a esse. Beleza? E as diagonais se cruzam no ponto médio.
belas, tá? E ângulos consecutivos, a soma desses dois ângulos é 180 graus. Esse com esse é 180, esse com esse é 180. Peraí, desculpa. Aqui, ó. Esse soma desse ângulo com esse, 180 graus. A soma desse com esse, 180. Então, qualquer dois ângulos consecutivos que eu somar é 180. Então, característica de paralelogramo. Resposta letra A. Eu eliminaria de cara logo o triângulo, né? Agora vamos lá para o próximo. O próximo, deixa eu ver aqui. Como é que começa ele? Na afirmação. Então começa tudo daqui. Próximo. A medida do lado do quadrado é 15 centímetros. Sabendo que o perímetro do triângulo equilátero FG é igual ao perímetro do quadrado, então a medida do lado do triângulo é... Pessoal, olha só. Se aqui é 15, todos aqui são 15. 15, 15 e 15 centímetros. Todos eles. Certo? Então, perímetro é a soma de todos os lados. Então, 15 mais 15 mais 15 mais 15 dá 60. Está falando que o triângulo, que o perímetro do triângulo equilátero, então o triângulo equilátero é igual ao perímetro do quadrado. Então o perímetro do triângulo equilátero aqui é 60, né? Se o perímetro do triângulo é 60, quantos lados tem o triângulo? 1, 2, 3. Então é 60, cada lado vale, se eu chamar de x, é 60 dividido para 3, que dá 20 centímetros. Então, aqui é 20 centímetros. Resposta, letra C. Descendo mais um pouco. Um pintor quer destacar uma parede com azulejos coloridos. Ele fez o teste com um desenho menor, depois ampliou o desenho, né? Seu patrão aprovou o maior desenho. A ampliação do desenho maior foi de quantas vezes? Vamos lá, está fugindo o foco aqui. Foi de quantas vezes? Se você observar aqui, eu tinha 2, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos aqui e 3 na vertical. Vamos ver quanto que ficou aqui na ampliação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinha 4, foi para 8 na horizontal. Vamos ver na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinha 3, foi para 6. Ou seja, o que aconteceu? Ela dobrou. Certo? Então, ela é 2 vezes maior. Então, a resposta correta é letra A. Questão 4. É o seguinte: de acordo com o triângulo abaixo, assinale a alternativa correta. O valor de x aqui, vamos ver. Então, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos... é 180 graus. Em qualquer triângulo. Então, ele está falando que quer saber o valor de x. Tem algumas afirmações aqui, né? Vamos ver. Bom, 55 mais 35 é 90 graus. Ora, 90 para 180 está faltando quanto? 90. Então, o x é 90 graus. Se é 90 graus, esse ângulo aqui é um ângulo reto de 90 graus. Então, o triângulo é retângulo. Aí, vamos ver as afirmações que está falando aqui. O valor de x é 90. Então, já morreu a letra A, né?
O valor de x é 90 e este triângulo é retângulo. Letra A, correto. Vamos para o próxima atividade. Bom, próximo é a correção referente ao dia 4/3/2020. Beleza? Vamos lá. Está falando assim, o retângulo abaixo mede 18 centímetros de comprimento e 12 de largura. A medida do perímetro desse retângulo é perímetro, soma de todos os lados. Está falando que o comprimento é 18 e o outro é 12 centímetros. Ora, aqui é 12, aqui é 12. Aqui é 12 também. Então, 18, desculpa, né? Esse lado aqui é 18, esse aqui é 18. Então, se a gente somar, ó, 12 com 18 dá 30. 12 com 18 dá 30. Então, aqui é 60 centímetros. Não precisa nem, né? Seria 2 vezes 12 mais 2 vezes 18. Perímetro. Para a gente fazer a conta, seria isso aqui. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 18, 36. Com 24, 60. Essa seria a conta. Beleza, gente? Vamos lá. Para o item 2. O item 2 fala assim: qual é o maior número par que se pode formar com os algarismos 2, 3, 4, 7 e 8, sem repeti-lo. Então a gente não pode repetir o número, tá? Então, qual é o maior número par que se pode formar com os 4 algarismos? Então eu tenho 4 algarismos. Então, como que eu vou dispor esses números para que ele seja o maior possível? Bom, primeiro, para ele ser par, tem que terminar em 2, 4 ou 8, certo? Então, para o número ser o maior possível, eu tenho que utilizar o maior número, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, eu vou ter que utilizar o maior número na unidade de milhar, certo, gente? Então, vou para cá, ó. 8 é o primeiro número que eu coloco. Sei que vai ser 8.000 e alguma coisa, ok? Agora, para ser par e ser o maior possível, para ser par sobra terminar em 4 ou em 2. Se eu colocar para terminar em 2, vamos ver aqui. Bom, para ser o maior possível, o próximo número maior é a centena, não é? Então, eu vou ter que utilizar a centena. Então, eu vou ter que utilizar o 7 aqui, né? Para dar o maior número possível. Agora, para dezena. Dezena, sobrou. Eu já utilizei o 8 e o 7. Ah, tem mais um aqui, né? Desculpa, gente. Tem mais um número, mas são 5. São 5 números. Vamos lá, vamos começar de novo. São 5 números, né? Então aqui seria unidade, aqui seria dezena, centena, aqui que seria unidade de milhar e aqui seria dezena de milhar, tá? Mas não vai mudar a maneira de dispor os números aqui, não. Bom, para ser o maior possível, eu tenho que deixar um dos algarismos pares para o último, né? Bom, ainda tem o 2, o 3 e o 4. Desses números aqui que estão, o maior número é o 4, certo? Então, coloquei o 4. Agora, o último número vai ter que ser o 2. Ok? Porque tem que ser par. E sobrou quem? O 3 para colocar aqui.
Então deu 87.432. Resposta letra A. Esse é o maior número possível. Questão 3. Fala o seguinte: em uma prova de um concurso que inclui que iniciou às 13 horas, Márcia permaneceu na sala por 255 minutos. Nesta condição, o horário em que Márcia deixou a sala da prova foi iniciou às 13. 255 minutos, cada hora tem 1h60 minutos, certo? Esse aqui tem 255, então teria 4 horas, né? Se eu dividir por 60, 255 por 60, se eu pegar 200, aqui vai dar 4, vai dar 240, né? 4 vezes 6, 24. Sobrou 15 minutos. Esse aqui é o resto, certo? Então, se a prova iniciou às 13 horas, a prova iniciou às 13, e ela ficou por 2 horas e 55, não, 255 minutos, então ela ficou 4 horas lá. 4 horas e mais 15 minutos. Iniciou às 13, então 13 com 4, 17, com mais 15 minutos. Então, letra B de bola. Letra B de bola. Último exercício. Em determinada época do ano, a sombra projetada no chão em um horário próximo ao pôr do sol é exatamente o quadrado da altura do objeto que projeta essa sombra. Sabendo que o comprimento da sombra de um prédio é 1.728 metros, nosso prédio é alto. Qual das opções a seguir mais se aproxima de sua altura? Sabendo que o comprimento da sombra do prédio é de 1.728 metros, qual das opções a seguir mais se aproxima de sua altura? Bom, pessoal, pausei para poder esquematizar aqui o desenho. Olha só, está falando que a sombra projetada do pôr do sol, próximo ao pôr do sol, a sombra, né, sabendo que o comprimento da sombra é 1.728 metros. Está falando que a próximo do pôr do sol, essa sombra é exatamente o quadrado da altura do objeto, o quadrado da altura. Então, se eu chamar de x, o quadrado de x é 1.728. Ora, então, o x vai ser o quê? Raiz quadrada de 1.728. Então, ele está mais próximo de quanto? 1.728 seria 40. Então, resposta letra C. Está falando que ele não é exato, né? Ele é aproximadamente, né? Quem mais se aproxima. Se eu pegar o 30, 30 ao quadrado é 900. Está longe de 1.700. Se eu pegar o 50, 50 ao quadrado é 2.500. Está longe. Então, mais próximo aqui é o 40. 40 ao quadrado é 1.600. Certo? Então, 1.600 é o que está mais próximo do 1.728. É quem mais se aproxima. Então, beleza, gente? Valeu, obrigado. Bom sábado a todos.